reação foi: eu vou passar em medicina na federal. Eu fiquei muito preocupada. Minhas expectativas estavam... Gente, eu passei em medicina na federal, na UFPA, e hoje decidi compartilhar com vocês o que aconteceu, como foi esse processo. Então, basicamente, eu tive 6 meses aí para estudar, de fato, pro Enem, em casa, sozinha, porque eu inventei, no início do ano, de tentar pro concurso do Banco do Brasil, e eu não entrei por um ponto. Então, assim, depois disso, já tinha passado a época de fazer matrículas em outras faculdades públicas e eu perdi o prazo. Então, como não tinha matriculado, eu tive que tentar novamente o Enem para fazer alguma faculdade. Com isso, gente, veio o resultado do Enem e eu tirei 862,5. Quando eu vi essa média, a minha primeira reação foi: eu vou passar em medicina na federal. E o mais engraçado foi quando eu saí do dia da prova, eu não senti aquele desespero, aquele sentimento negativo, vontade de chorar, como eu senti na minha primeira experiência valendo, que foi a do terceirão. Quando eu saí, do Enem, eu me senti como se tivesse dado certo. Só que meio assim, porque não tinha resultado, não sabia. Só que aí veio a nota de corte, saiu os resultados e tudo mais. E aí eu percebi que não ia dar. Sendo bem sincera, eu fiquei muito preocupada de não conseguir de novo. Porque, pra quem não sabe, eu sempre vim, desde o ensino médio, com o pensamento de que eu queria medicina. Então, a minha primeira tentativa, que foi no convênio, eu não consegui passar por 15 pontos. E esse ano, coincidiu, eu consegui. Só que eu não passei de primeira, porque as notas de corte foram absurdamente altas, e não é exagero. Por exemplo, aqui na minha região a gente tem 2 universidades públicas, no caso para medicina, que é a UFPA e a UEPA. Para vocês terem uma ideia, a UEPA gerou em torno de 868 e a UFPA 865 de nota de corte. A minha média ficou entre 862,5. E eu fiquei assim, tão assustada e ao mesmo tempo triste, porque a minha média, ela teria sido suficiente se ela fosse no ano anterior, que foi 858, 859 a nota de corte em medicina. Então, assim, as minhas expectativas estavam muito baixas de eu conseguir medicina em 2024, por conta do absurdo que foi. E foi um padrão que não foi só aqui na minha região, foi no Brasil todo, e eu realmente não entendi o que aconteceu com o Enem. Mas deu tudo certo, consegui passar na segunda lista, que era da repescagem. Aquele sentimento de que você nunca chegou numa determinada fase, é exatamente assim que eu me sinto. Parece que um fardo saiu dos ombros. E eu acho que é muito isso, porque antes de você passar, o Enem te humilha, porque você fica muito ansiosa, você começa a, viver momentos bons, e você começa a se perguntar se você tem direito a viver momentos bons, sendo que você nunca conquistou algo significativo. É besteira, sabe? Eu acredito que o fato de eu ter mudado muito essa minha mentalidade de autopunição por não ter conseguido nada significativo me ajudou muito a ter um resultado produtivo em pouco tempo. Porque tudo é uma construção, sabe? Eu acredito que o fato de eu ter estudado bastante no ensino médio, saber os conteúdos, saber as teorias, me ajudou bastante a só fazer questões e focar no que era necessário para eu entender a prova do Enem e conseguir esse resultado. Eu acredito que eu só consegui chegar aqui, primeiramente, a Deus, em segundo, pelo apoio da minha família, porque em momentos assim bem críticos eu sempre colocava na minha cabeça que eu não iria conseguir, porque eu sempre batia na trave. Eu cheguei muito perto no meu convênio. Eu só vejo o agir de Deus nisso. Tudo certo, graças a Deus. E agora é iniciar esse ciclo, que eu realmente nunca cheguei nessa fase. Às vezes até fico me perguntando, e agora? Como é que estuda para faculdade? Mas isso a gente vai aprender com o tempo. Não desistam, que a UFPA tá lá te aguardando em medicina.